Todos os meses as empresas necessitam de proceder à contabilização do seu processamento de salários. E contabilizar o processamento de salários de uma empresa passa por três fases. É isso que vamos aprender a fazer neste vídeo. Começo por lhe agradecer o facto de o estar a ver. Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. A matéria que hoje vou abordar neste vídeo é uma matéria que faz parte do curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada. Na Certiform Escola de Formação Prática desenvolvemos vários cursos na área da contabilidade e fiscalidade, desenvolvemos cursos na área da gestão de negócios, gestão financeira, entre outras áreas. Para conhecer a nossa oferta formativa, pode consultar o site da Certiform, onde temos o nosso calendário de formação e os cursos que terão início ao longo dos próximos dias e meses. Ao consultar o calendário de formação para obter informações detalhadas sobre cada um dos cursos em e-learning e live streaming, vai ter acesso aos cursos ministrados na forma e-learning. Na forma e-learning significa que os cursos são ministrados a partir da plataforma e-learning da Certiform, a qual está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando faz a sua inscrição em qualquer um dos cursos e-learning, tem acesso à plataforma, ser-lhe-ão atribuídas as credenciais, pode entrar na plataforma, começar o seu percurso formativo e fazê-lo de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo e a partir de qualquer parte do mundo. Nos cursos live streaming, com sessões síncronas em tempo real, com datas de início marcadas, os cursos funcionam com, como já referi, sessões em tempo real. E quer seja e-learning ou live streaming, os cursos podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Vamos então ver as três fases de um processamento de salários e como é que se contabilizam. Eu vou pegar aqui num caso prático e vamos analisar a seguinte situação. Imaginemos que uma determinada empresa nos apresenta o seguinte mapa de ordenados com vista ao processamento de salários. Temos o vencimento ilíquido antes de quaisquer descontos em sede IRS e de Segurança Social, e depois temos o subsídio de alimentação, o imposto retido na fonte, IRS, categoria A, trabalho dependente, a segurança social a cargo do trabalhador, 11% sobre os rendimentos sujeitos à segurança social, e depois o valor líquido a pagar, que no fundo é a diferença entre os rendimentos brutos ou ilíquidos, neste caso o vencimento ilíquido e o subsídio de alimentação, deduzido do IRS, da Segurança Social, dá o valor líquido a pagar aos colaboradores, aos trabalhadores desta empresa. Estamos a falar de rendimentos do trabalho dependente, categoria A, para efeitos de IRS, ou seja, estas pessoas têm um vínculo, uma relação jurídico-laboral com a nossa entidade. A administração, o vencimento ilíquido, as retenções de IRS, a segurança social e o valor líquido a pagar. O conjunto de colaboradores, de trabalhadores, distribuídos pela secção administrativa, pela secção comercial e pela secção de produção. Aquilo que nós agora vamos fazer é a contabilização das três fases. Acresce ainda dizer que, relativamente aos rendimentos sujeitos à segurança social, temos a parcela de 11% que fica a cargo dos trabalhadores, é o trabalhador que tem de suportar esta cotização, e depois temos a parcela que diz respeito ao encargo por parte da própria empresa. As empresas pagam 23,75% dos valores sujeitos à segurança social.
Ou seja, enquanto o trabalhador suporta 11%, a entidade patronal suporta 23,75%. Em termos de segurança social, temos um total de 34,75%. Face a este panorama, vamos às 3 fases do processamento de salários. A primeira fase diz respeito ao processamento dos ordenados, salários e outras remunerações dentro do mês ao que respeitam, ou a que respeitam. Nesta fase, aquilo que vamos ter de fazer é o seguinte. No Código de Contas, na classe 6 dos gastos, temos uma conta que é a conta 63, gastos com pessoal, subdividida na 63.1, remunerações dos órgãos sociais, e 63.2, remunerações do pessoal. Estas contas podem ser subdivididas em subcontas, dizendo respeito às subcontas ao tipo de rendimento que está a ser considerado. E assim foi feito aqui nesta empresa. A conta de gastos com pessoal, na primeira fase, vai ter que ser debitada. É uma conta de gastos e vamos debitar esta conta pelos valores brutos ou ilíquidos que estão a ser processados e vamos creditar, na primeira fase, as entidades que se vão constituir nossos credores, portanto passivos, e aos quais vamos ficar a dever, nomeadamente os próprios trabalhadores, e nesse caso concreto os trabalhadores, os órgãos sociais e os trabalhadores serão reconhecidos na conta 23, nomeadamente a 23.1 para remunerações a pagar ao pessoal e a 23.1.2, aliás, 23.1 remunerações a pagar, que se subdivide na 23.1.1 aos órgãos sociais e na conta subconta 23.1.2 ao pessoal. Aqui vamos registar os montantes líquidos que para já vão se constituir como um passivo, uma dívida perante os colaboradores da empresa, sejam os órgãos sociais, seja o pessoal. Mas vamos também constituir uma dívida para efeitos de IRS, ou seja, são retidas as quantias de IRS, retenção na fonte. Aplica-se aqui um princípio de substituição tributária em que a entidade, na qualidade de substituto, retém as verbas do IRS para que até ao dia 20 do próximo mês as pague às finanças. A relação com o Estado é mantida através da conta 24, Estado e outros entes públicos, e quando estamos a falar de IRS, de retenção de impostos sobre rendimentos, vamos aqui usar a conta 24.2, que depois poderá ser subdividida em subcontas em função da categoria de rendimentos. Nós vamos considerar a conta 24.2 e vamos subdividi-la em 24.2.1, de acordo com o Código de Contas da empresa, retenção de impostos sobre o rendimento e, muito especificamente, a categoria A será para nós a conta 24.2.1. Mas também vamos constituir uma dívida para com a Segurança Social, porque os tais 11% que o trabalhador terá de ele próprio suportar em termos de cotização para efeitos de Segurança Social, é a empresa que vai intermediar o pagamento à Segurança Social e, portanto, constitui-se também um passivo, uma dívida relativamente à Segurança Social. Utiliza-se aqui a conta 245, contribuições para a Segurança Social. A conta 231, remunerações a pagar aos órgãos sociais e ao pessoal. A 24.2, em sede IRS, as retenções na fonte, 24.2.1 para o trabalho dependente, a categoria A, e 24.5, contribuições para a Segurança Social, são as contas que nós vamos considerar aqui como passivo, dívida. Então, em relação à primeira fase,
A primeira fase consiste em debitar a tal conta 63.1 dos gastos com o pessoal, mas respeitantes aqui aos órgãos sociais, a conta 63.1, prevista então no nosso Código de Contas, conforme tínhamos visto anteriormente, remunerações aos órgãos sociais 63.1 e depois para o pessoal será a 63.2. Começamos por debitar e agora foquemo-nos nos órgãos sociais. A conta 63.1, que foi subdividida aqui com mais um 1 para considerarmos a remuneração propriamente dita, os órgãos sociais aqui na empresa apenas terão o valor do vencimento ilíquido, não está estabelecido subsídio de alimentação, pelo que os 5.800 euros vão constituir um débito em remunerações dos órgãos sociais. As contas de gastos debitam-se. Depois, vamos constituir, para já, passivos correntes de curto prazo, nomeadamente o IRS de trabalho dependente. A conta 24.2.1 será creditada, os passivos creditam-se pelo aumento da dívida. E acabamos aqui de creditar o Estado, que passa a ser nosso credor, por 1.566. O IRS retido aos órgãos sociais. E a cotização, em termos de segurança social, na conta 245, 638 euros. E o valor líquido, que é constituído nesta primeira fase como um passivo, os órgãos sociais passam a ser nossos credores em 3.596. Valor líquido que depois virá a ser pago aos órgãos sociais. Em relação aos trabalhadores fazemos exatamente a mesma coisa. Temos é que mudar aqui as subcontas, nomeadamente a secção administrativa, a secção comercial, a secção da produção. Aqui nós, neste código de contas desta empresa, fizemos uma subdivisão considerando sempre a conta 63.2, obviamente. A 63.2 é aqui a origem aqui da ramificação, que depois vai ter as terminações para as subcontas. Aqui a secção administrativa está identificada com 1.1, a secção comercial com 1.2, aqui neste 2 que eu estou a sublinhar, e a secção da produção com este 3. E a tipologia de rendimento, quando é um ordenado, tem uma terminação em 1, quando é um subsídio de alimentação, em 2. E assim temos esta coerência no Código de Contas e vamos registar nas contas de gastos os valores ilíquidos ou brutos antes de aplicar os respectivos descontos. São estes valores, os 5.850, os 6.780, os 3.120, mais os correspondentes subsídios de alimentação. E vamos constituir agora também as dívidas perante o IRS, neste caso o Fisco, a Autoridade Tributária, e perante a Segurança Social, creditando a respectiva conta de IRS de trabalho dependente pela verba retida na fonte, a retenção, aliás, a cotização da Segurança Social, também agora retida, de 1.732,50, e o líquido, que deverá já a seguir ser pago aos trabalhadores que neste momento se constituem nossos credores. Tudo isto é passivo, e então aqui é a conta 23.1.2, respeitante aos trabalhadores. 13.096,86 são as verbas que se constituem agora como dívida aos trabalhadores e que vão ter de ser pagas seguidamente. Isto é a primeira fase. No fundo, a primeira fase passa por debitar os gastos com o pessoal, respeitando ali subcontas que nós usamos na empresa para ter uma informação mais detalhada relativamente às secções, relativamente à tipologia de rendimento, e os passivos,
que são creditados pelo aumento de dívidas para com a autoridade tributária, em sede de IRS, retenção na fonte, segurança social e os valores líquidos em relação aos colaboradores. Esta é a primeira fase. Debita gastos, credita passivos. A segunda fase trata dos encargos sobre remunerações. Os encargos de remunerações é a parte patronal que, no caso concreto desta empresa, é a segurança social que a própria empresa vai ter de assumir. Se, por um lado, os trabalhadores assumem 11% no âmbito da cotização, as entidades patronais terão de assumir 23,75%. Trata-se de um total de 34,75%, que será, obviamente, a entidade patronal que vai ter de entregar essas quantias à Segurança Social do dia 10 ao dia 20 do mês a seguir. Pelo que, nesta segunda fase, nós vamos considerar os encargos que dizem respeito à empresa, os tais 23,75%. Os mesmos valores que estiveram sujeitos a 11%, agora também estão sujeitos a 23,75%, mas é a empresa que vai assumir como um gasto. Vamos reconhecer como um gasto. Ou seja, no Código de Contas, em relação à conta 63, gastos com pessoal, temos a subconta 63.5, encargos sobre remunerações, e é aqui que vamos registar o gasto da Segurança Social. Aquela verba que vai ser a empresa a ter de assumir. E vamos debitar esta conta pelos montantes calculados de Segurança Social a cargo da empresa. Trata-se dos cálculos que foram feitos, ou seja, os valores brutos sujeitos à Segurança Social estão agora no âmbito dos encargos a suportar pela empresa, sujeitos à taxa de 23,75%, e temos as verbas que se constituem como gasto a contabilizar na tal conta 63.5. Ela depois está subdividida aqui em 1, 2, 3, 5, mas para identificar concretamente as secções da empresa às quais os trabalhadores pertencem e os próprios órgãos sociais. E este valor, que é reconhecido como um gasto, obviamente que passa por um passivo. A Segurança Social torna-se nossa credora através da conta 245 no valor total de 5.118,13. Então a segunda fase passa por debitar os encargos sobre remunerações e creditar o passivo, neste caso um passivo de curto prazo, um passivo corrente, a dívida constituída para com a Segurança Social. Se nós agora identificarmos à Segurança Social, constituímos a dívida da cotização dos órgãos sociais, da cotização dos trabalhadores, na primeira fase, e agora das verbas a cargo da própria entidade, os encargos sociais. Depois o somatório destes valores é aquilo que nós vamos ter de pagar. E pagar é a terceira fase. Ou seja, após a primeira e a segunda fase, que se traduz no reconhecimento de gastos por contrapartida de passivos, a terceira fase trata dos pagamentos. Os pagamentos, obviamente, que não são feitos todos no mesmo dia, porque existem prazos. O prazo para pagar as quantias retidas na fonte, o prazo para pagar à Segurança Social e o pagamento aos próprios trabalhadores. E desta forma, na fase dos pagamentos, pagando aos órgãos sociais, quanto é que estamos em dívida perante os órgãos sociais? 3.596. A conta foi creditada, o passivo foi creditado pelo aumento da dívida. Agora, procedendo ao pagamento, debita-se o passivo, diminuindo a dívida, o passivo, obviamente, debita-se pela diminuição das dívidas. Vamos então debitar o passivo por 3.596 por contrapartida de um crédito em bancos, porque é de lá de onde sai o dinheiro, e crédito em bancos
débito em passivo. Fazemos a mesma coisa para os trabalhadores, debita-se a conta anteriormente reconhecida em passivo, dívida, e credita-se o banco pelo valor líquido a pagar aos trabalhadores, que conforme nos recordamos era de 13.096,84. Isto aqui relativamente ao pagamento aos órgãos sociais e aos trabalhadores pelos valores líquidos. Ou seja, aquilo que é transferido para estes colaboradores. E até ao dia 20 do próximo mês, e portanto nós estamos aqui a falar de abril, até ao dia 20 de maio, as quantias retidas na fonte terão de ser pagas às finanças. E o valor que tínhamos retido na fonte era de 1.566 euros relativamente aos órgãos sociais e de 2.075 euros relativamente aos trabalhadores. Pelo que o somatório destes dois valores constituía uma dívida perante o Estado, finanças, e neste momento vamos proceder ao pagamento. Se na constituição da dívida levamos a crédito, passivo credita-se pelo aumento da dívida, agora que vamos proceder ao pagamento, vamos debitar, porque a dívida vai diminuir, debita-se o passivo pela diminuição da dívida e credita-se o banco, porque é do lado onde sai o valor. O banco aqui, a conta 12.1 de bancos é uma conta do ativo, as contas do ativo creditam-se pelas diminuições. 3.641. E no que diz respeito às cotizações, mais à contribuição por parte da empresa da Segurança Social, até ao dia 20 do mês seguinte temos também de proceder ao pagamento. Do dia 10 ao dia 20 paga-se a Segurança Social. Também se paga nessa mesma data, prazo, o IRS. Mas a Segurança Social, qual era a dívida em relação à Segurança Social? Órgãos sociais, 638 euros. Trabalhadores, 1.732,50, parcela correspondente à contribuição da empresa, 5.118,13. Fazendo o somatório das três quantias, o que no fundo prefaz os 34,75, 11 trabalhadores, 23,75 a empresa, vamos debitar a conta 245, a Segurança Social está neste momento saldada, e vamos creditar a conta 12.1 pelo pagamento de 7.488,63. E estão assim descritas as três fases de um processamento de salários. O processamento de salários é uma das etapas a nível de reconhecimento contabilístico, é um dos lançamentos que todos os meses as empresas fazem relativamente aos vencimentos dos seus trabalhadores. São três fases o reconhecimento de um processamento de salários. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.